Um ótimo sábado para você, chegando com as notícias, as informações do Fluminense aqui no canal do Lessa, neste final de semana de Fla-Flu. Amanhã tem clássico no Maracanã, o primeiro clássico da temporada 2026. Fluminense encerra a preparação no CT Clássico Castilho, última atividade. Hoje, inclusive, está rolando no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. Fluminense encerrando essa preparação, já com a volta de Luiz Ubeldia. Vou trazer alguns detalhes exclusivos aqui para vocês em relação à recuperação dele e a um retorno antecipado sobre o que antes estava previsto. Também detalhes importantes em relação às negociações de Serna, que poderia, eu estou usando o termo poderia, porque ao que tudo indica, realmente, Serna não vai sair do Fluminense. Mas tem alguns detalhes importantes de bastidores que vale a gente trazer e acrescentar aqui durante essas conversas, que dá pra gente considerar foram conversas rápidas com o Boca Juniors e com o staff ali do Kevin Serna. E também Keno, que está de malas prontas, tudo certo para Curitiba. Deixe o seu like, se inscreva no canal, sempre pedindo aquela força de vocês, seu comentário também é muito importante e bora de notícia. Eu começo com informações sobre o técnico Luiz Ubeldia, que ontem voltou aos treinos, voltou ao trabalho, está voltando aos poucos, foi recebido com muita festa pelos jogadores do CT Clássico Castilho. Basicamente, o primeiro contato, né, do grupo principal com o Ubeldia, que teve que se afastar durante esses dias para se recuperar daquele procedimento cardíaco. Graças a Deus, a recuperação foi boa. Na verdade, ainda está acontecendo. O Ubeldia voltou antes do previsto, eu explico para vocês por quê. Primeiro, a informação que o Fluminense divulgou foi que ele se afastaria por 10 dias das atividades. Depois, esse prazo foi estendido. E eu tinha informação de que o Ubeldia ia precisar de pelo menos 20 dias de afastamento para se recuperar, ou seja, o prazo seria um pouquinho maior em relação àquele inicial, né, que foi divulgado. Mas, consequentemente, se fosse realmente 20 dias, ele não teria condições de estrear também no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, teria que ficar fora desse jogo. E aí o que aconteceu? O Ubeldia, na ansiedade, na vontade louca de querer trabalhar, de estar com o grupo novamente, de ter ali o seu dia a dia normal com os jogadores, de retomar a vida normal, ele pediu, entre aspas, né, fez uma pressão ali nos médicos, quase que diariamente, tentando, que está se sentindo bem, queria voltar antes, claro, respeitando, obviamente, as orientações médicas, mas ele fez todo o esforço possível para voltar o quanto antes. E aí houve essa liberação, o Ubeldia volta, portanto, a comandar ali os treinos, mas não foi liberado para os jogos. Por isso, ele vai comandar o time, mas não estará à beira do gramado no Fla-Flu agora, por exemplo, no final de semana. Vai ter que esperar um pouco mais. O Fluminense divulgou que ele volta justamente contra o Grêmio, naquele final de semana que estava previsto, como eu expliquei para vocês. Então ele não estava aguentando mais, não estava se segurando em casa sem poder fazer nada, claro, participando do planejamento em relação a reforços, participando, debatendo com o Cubeiras ali as decisões, né, os times que foram a campo nessas 3 primeiras rodadas, tudo passou também pelos Ubeldia. Mas não é a mesma coisa que estar ali no dia a dia do CT, convivendo com os jogadores e ele mesmo comandando as atividades. Então a pressão surtiu efeito, os médicos aceitaram liberar para comandar ali os treinos, mas não ainda para os jogos. E aí ele, dando tudo certo, se Deus quiser vai dar, ele volta para comandar o time na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio no final do mês. Então esse é o panorama aí em relação ao técnico Luiz Ubeldia, que vai definir o time titular hoje. A gente vai provavelmente ver uma base muito parecida em relação àquele time que enfrentou agora o Nova Iguaçu, que venceu, mas certamente com Kevin Serna entrando no time titular, por exemplo. O meio de campo, diria que deve sair o Ganso para a entrada de mais um volante, né? Não acho que ele vai escalar Ganso e Acosta para enfrentar o Flamengo. A gente vai ter que aguardar um pouco mais para apurar ao longo do dia, tentar buscar essas informações e, claro, vou trazer aqui para vocês também dentro do nosso pré-jogo, mas com certeza ele vai mexer nesse time para enfrentar o Flamengo. A base vai ser aquela porque já é a base do time titular, mas algumas mudanças ele vai ter que fazer e o próprio Flamengo também vai vir com um time diferente. O Felipe Luiz teve que antecipar a estreia, foi obrigado a antecipar a estreia do time principal, ele também, mas o Flamengo, ao que tudo indica, também terá uma equipe modificada em relação àquela que enfrentou e ganhou o Vasco nessa última rodada da Taça Guanabara, beleza? Então,
A gente vai ter muito em breve informações sobre esse provável time titular. Negociações em andamento. Keno chegou já a um acordo ali com o Fluminense, tá tudo certo. Houve a famosa rescisão amigável que foi encaminhada. O Fluminense conseguiu chegar a um acerto ali com o Keno em relação a valores, né? Porque sempre quando você faz uma rescisão dessa, por mais que seja amigável, o clube tem que quitar ali valores que ainda teriam que ser pagos e tal. Tem que ter um acordo, porque ele tinha um contrato em vigor. Mas o Curitiba fez uma proposta a ele, o Keno já tinha dado o aceite à proposta do Curitiba, mas teria que chegar a esse acordo final com o Fluminense. Esse acordo foi encaminhado. Então o Keno vai para o Curitiba. Está definitivamente, se o Curitiba, obviamente, não der para trás, se não houver algum problema de última hora na negociação, que sempre pode acontecer, o Keno vai assinar essa rescisão de contrato e vai jogar no Curitiba em 2026. Falei sobre ele aqui recentemente, é um jogador que foi muito importante para o clube em 2023, na conquista da Libertadores, com assistências não só na final, mas foi importante em vários jogos também. E, infelizmente, a relação se desgastou porque ele teve um contrato renovado que não deveria, uma renovação que não deveria ter acontecido, que não deveria ter ocorrido. E isso acabou por arranhar, desgastar um pouco a imagem dele com o torcedor. Mas no fim das contas, ele sai e para mim com um saldo muito positivo em relação à sua chegada, ao que se projetava. Ele foi um jogador importante no futebol brasileiro, no Atlético Mineiro, ganhou lá também, chegou no Fluminense, conquistou seu espaço, conquistou títulos e agora sai de cabeça em pé para ir para outro clube. Eu acho que às vezes algumas decisões podem parecer certas num primeiro momento, mas depois se mostram equivocadas. No caso do Keno, para mim, a relação, o vínculo com o Fluminense deveria ter acabado após o ano de 2024. Teria sido melhor para ele e melhor para o clube. Renovaram o contrato, 2025 foi mais um ano muito abaixo, o que infelizmente gerou, o desgaste e a sensação de que ele foi um jogador ruim, um jogador inútil, e ele não foi. Foi um jogador muito importante. Mas é isso, né? Se tudo caminhar bem lá no Curitiba, exames médicos, o Keno vai jogar pelo time paranaense a partir desta temporada. Em relação a Kevin Serna, informação de momento, tá? O Fluminense não negocia mais essa possível saída do Kevin Serna. Foi feita uma proposta, já tinha falado para vocês aqui, inicialmente naquelas primeiras informações, que a proposta que tinha chegado era abaixo de 5 milhões de dólares e que o Fluminense não iria negociar nesses termos. Porém, o que eu ouvi foi que o Fluminense não tinha intenção de negociar o Serna. Ele é um jogador valorizado pela comissão técnica, importante para o time. Então, em nenhum momento, o Fluminense tinha intenção de facilitar uma saída do Serna. Porém, todavia, entretanto, não se tratava de um jogador inegociável. São coisas diferentes. A proposta que chegou, a primeira, não tinha a menor condição. O empresário dele vem para o Rio para negociar com o Fluminense essa saída, forçando mais uma vez a barra, fazendo post em redes sociais. Pode acontecer, vai acontecer. Mais uma vez, assim como ele já tinha feito antes, jogando, alimentando a imprensa, principalmente a imprensa argentina, por isso saíram tantas notícias assim por lá. E isso não agrada em nada, não agradou em nada a diretoria do Fluminense, que já é bolada, vou usar esse termo para não usar outro, com esse empresário, Narciso Ramos, já há muito tempo, desde o meio do ano, inclusive por isso o Renato Gaúcho deu aquela entrevista, sentando ali a porrada, entre aspas, nele. Então, já não há boa vontade com esse empresário do Serra. Esse que é o fato. E o cara, mais uma vez, se comporta assim. Então isso, cara, fecha portas. De novo, o Serra não é negociável. Se chegar uma proposta muito alta, ele pode ser negociado. Mas o Fluminense sabe que o Boca não vai chegar nessa oferta. Eles não conseguiram contratar o Inestrosa, não subiram a oferta e pediram e perderam para o Vasco. Então o Fluminense sabe que essa proposta alta não vai vir e nesses termos não tem negociação, não tem conversa. O Serna fica no Fluminense. Essa é a postura do clube agora. O futebol tudo pode mudar, sempre. Sempre faço questão de dizer isso. É verdade de hoje, é mentira de amanhã. Nesse processo,
o empresário do Serna quer pelo menos valorizar o jogador que tem um salário baixo comparado à realidade do futebol brasileiro e também de outros jogadores do grupo, do elenco. O Serna veio do futebol peruano, chega com uma aposta. Então ele não, o salário dele é um salário baixo pelos números que ele tem. Ele tem contrato, teria que renovar para ganhar um aumento. E isso pode acontecer. Porque ele é um cara que tem mercado. Tem mercado. Mas ao que parece, também não é um mercado que vai chegar e vai pagar 10 milhões de dólares no Serna. Não é esse o indicativo. Então, beleza, tem mercado, é valorizado, mas também, sabe, né, qualquer momento vai chegar, pode sair. Não. Mas o Fluminense pode reconhecer esse bom desempenho, o bom profissional que ele é, e dar uma valorização salarial ao Serna. Isso pode acontecer, não está descartado, até para dar um cala-boca também nesse empresário, nesse staff dele. Tá? A postura do clube, para mim, completamente correta. Porque o mercado está... Ah, mas vocês não criticam tanto o Serna? Sim, a gente critica o Serna porque em muitos jogos ele tem atuações horríveis. Só que ele é um cara que também pode jogar, às vezes, da mesma forma que ele joga muito mal alguns jogos, ele joga muito bem outros. E tem bons números. Isso não dá para negar. E aí, independentemente da análise, de crítica ou não crítica, o mercado hoje está inflacionado. O Fluminense, para comprar jogador, a gente viu, acabou de comprar jogador por 4 milhões de dólares. Recusou uma proposta para o Freitas de 5 milhões. Como você vai negociar o Serna por 5 milhões? Não faz o menor sentido. Esse valor está fora de mercado. Então, independentemente de gostar ou não gostar do Serna, de achar que ele deve ser titular ou não, esse valor está fora do que é o mercado hoje. Ele está abaixo do que é o valor de mercado dele. E por isso o Fluminense não pode vender. Ah, mas eu quero ir. Pô, eu tenho vontade, amigo. Um abraço. Você tem contrato. O clube tem que passar a ter essa postura. Entendo que eventualmente você quer ir, porque vai ganhar um salário maior, vai ter um contrato melhor. Faz parte, a gente pode até melhorar seu contrato. Mas você tem contrato, é importante aqui, o treinador não quer liberar e acabou. Negociações encerradas. Essa tem que ser a postura. Se não chega uma proposta que interesse, que agrade, o jogador tem contrato, tem que cumprir o contrato, ponto. E é assim que o clube deve se comportar à medida em que os seus interesses não são também atendidos, ao contrário do que já ocorreu em outras situações. Tá? Então o panorama de momento é esse. O Serna permanece no Fluminense. Neste momento, inclusive o empresário dele falou, não, o Boca vai oferecer, vai fazer uma nova proposta. O Fluminense não quer, já comunicou que não tem interesse, porque dentro da diretoria do Fluminense tinha gente ali que não queria negociar o Serna de jeito nenhum, então já não havia essa vontade, informou, não temos interesse em negociar o jogador. Então, provavelmente, o Boca, que talvez fizesse uma outra oferta, já não vai fazer mais. Basicamente, é isso. O Serna, neste momento, continua como jogador do Fluminense, tá bom? Se você puder, lembrete, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e a gente volta com mais informações ao longo do dia por aqui. Tamo junto, valeu!